TV Câmara Campinas. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Esta aqui é uma reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Eu sou o vereador Carlão, que preside esta comissão. E nós temos hoje, na nossa pauta de direitos humanos, um debate em relação aos direitos das pessoas com deficiências e mobilidade urbana reduzida, em particular as pessoas, os deficientes visuais, em função de uma demanda que chegou para a comissão, né, da falta de estrutura na cidade que garanta o direito dessas pessoas. Nós fizemos um requerimento para o prefeito, para que a gente pudesse ter conhecimento dessas possíveis dificuldades. Em particular, a nossa pergunta foi saber os acessos às ruas em Campinas, aonde existe o sinal sonoro, para que as pessoas com deficiências visuais pudessem, que elas não usam só o serviço das entidades, né? Elas têm necessidade de ir num banco, têm necessidade de ir numa loja, têm necessidade de ir no supermercado, e a gente tem percebido que muitos têm nos procurado porque têm até medo de sair de casa em função de ter a dificuldade em várias áreas de estrutura na cidade. Nós recebemos também, foi encaminhado para nós, que este problema não se resume só às pessoas com deficiência visual, mas que tem outras pessoas com deficiência que também precisam discutir acessibilidade aqui na cidade. Então, nós vamos nos comprometer de que na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos a gente amplie um pouco mais a discussão com outras necessidades que a gente acabou descobrindo que tem, mas a gente vai fazer essa primeira conversa hoje para que a gente possa já iniciar muito rapidamente as providências a ser tomadas. Então, para que nós possamos compor essa mesa, eu queria convidar aqui o Mário César Silva, que é presidente do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência. Por favor, Mário. Convidar também aqui para fazer uma exposição a superintendente Maria Cristina Camargo, que é superintendente da Provisão Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual. Por favor, Cristina. Convidar aqui também, representando aqui a secretária Elaine Juscelane, que é da Secretaria Municipal de Assuntos Sociais de Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, o coordenador de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, Luiz Antônio Rodrigues. Então, nós vamos... não, eu vou pegar, que a fichinha chegou aqui depois. Nós vamos ter uma dinâmica aqui, que a gente vai fazer uma exposição aqui das pessoas aqui da mesa, e depois abrimos para todos os participantes que podem se manifestar, trazer aqui a sua contribuição. Bom, também queria anunciar a presença aqui do Adolfo Dene, que é coordenador do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, aqui de Campinas. O Fernando Alves, que é assessor parlamentar do gabinete do vereador Jorge da Farmácia. Obrigado pela presença. Ele é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui da Câmara Municipal. A Maria Elizabeth Gaspareto,
que está aqui representando o CEPRE da Unicamp. Obrigado da presença. Está a Ivani Silva. Ivani Silva, né? É a coordenadora do CEPRE da Unicamp. O CEPRE da Unicamp, para quem não sabe, é o Centro de Estudo e Pesquisa em Reabilitação, né? Da Unicamp. Obrigado da presença. Anunciar a presença aqui também do Ivailton de Souza Andrade, que é membro do Observatório de Acessibilidade. Né? Também aqui o Paulo Camacho, que é membro do Fórum de Direitos Humanos, representando a temática das pessoas com deficiência, aqui presente também. E chamar também para fazer parte da nossa mesa aqui o senhor Vicente Paulo Monteiro, que é presidente do Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores. Então, nós temos aqui, vamos rapidamente já abrir a palavra aqui para as pessoas. Nós temos uma deficiência de um teto aqui hoje, porque, infelizmente, hoje era a única agenda aberta aqui na casa, mas aqui nesse salão ainda nós vamos ter uma outra atividade da comissão, de uma outra comissão, e como é de dia de sessão, nós vamos tentar ser bastante breve aqui, para que a gente possa fazer essa primeira, lembrando que é uma primeira discussão, primeira conversa com essa Comissão de Direitos Humanos, mas nós queremos fazer algo muito mais amplo para que a gente possa muito rapidamente buscar as providências nas deficiências que nós temos aqui. Então, eu queria passar para o senhor Vicente, para que pudesse fazer uso da palavra. Senhor Vicente, você poderia utilizar nessa primeira rodada, vamos fazer uma primeira rodada de 5 minutos de saudação, mas a Cristina teria um tempo maior, porque ela vai fazer uma exposição de dados para nós, e aí a gente abre também para os públicos. Depois, se precisar de mais tempo, nós abrimos uma segunda rodada. Estou muito feliz de estar aqui nessa tarde tão importante para nós que dirigimos. Ligou. Quer dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa tarde representando o Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, uma entidade que esse ano está completando 85 anos de atividade ininterrupta. Isso nos dá uma honra muito grande de trazer aqui alguns membros que participam da nossa entidade, como posso até declinar o Tiago. O Tiago é aquele que está desde o comecinho e é o nosso funcionário, professor de informática, deficiente visual. Só para dar um exemplo de quanto é importante a atividade que a gente pode fazer com o deficiente, como ele se projeta na sociedade. E isso eu dou esse testemunho já aqui nesse momento. E estou à disposição para outros esclarecimentos que forem necessários. Obrigado, Vicente. A gente agradece já antecipadamente aqui a presença da Vossa Excelência. Obrigado. Passar aqui para o Luiz, representando aqui a Secretaria. Luiz Antônio Rodrigues. Deixa eu ligar aqui. Ok. Boa tarde, Carlão. Em nome de quem eu cumprimento todos os membros da mesa. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Dizer que é sempre um prazer, é sempre uma honra participar desses eventos, principalmente aqui na Câmara, né, uma casa de leis. E a gente espera aí a exposição da Cristina e depois a gente pode, dentro disso, fazer uma pequena discussão, né, já que nós vamos ter outras depois, no que se tange ao problema da pessoa com deficiência visual em Campinas. Boa tarde a todos. Obrigado, Luiz. Lembrando que a gente convidou também alguém da INDEC aqui, porque foi ela que respondeu o requerimento, né? Que no momento a ampliação do número de equipamentos sonoros será feito conforme estudos que indique a viabilidade de sua implantação, prezando por projetos que atendam as reais necessidades e fluidez e segurança para os usuários. Nossa, Campinas já tem mais de 200 anos, né? Esse estudo já era para estar pronto há bastante tempo. Nenhuma cidade tem.
Mas eu passaria, então, aqui para o Mário fazer uma saudação inicial, que depois, com certeza, nós vamos fazer encaminhamento tanto para a secretaria, como principalmente para a secretaria. Nós vamos cobrar muito, hein? Mário? Nossa, é uma briga boa com a ideia. Boa tarde a todas e a todos. Para nós é motivo de muita satisfação estar aqui hoje representando o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Nós sabemos da luta árdua que a gente assumiu aí, há um mês e meio que a gente está assumindo a secretaria. Dentro desse período, a gente sabe, já conseguiu identificar parte dos problemas que a gente vai encontrar por lá. Então, assim, eu quero me colocar aqui à disposição, agradecer ao vereador Carlão e à casa por estar nos dando essa oportunidade. Nós sabemos da importância que tem a Cristina dentro desse quesito. Para nós que estamos fazendo essa discussão dentro do Conselho é fundamental. Então, eu vim aqui para somar e estou à disposição de juntar as forças para que a gente possa fazer com que a temática, os problemas levantados aqui, seja levado ao poder público para que venha acontecer. A gente, como representante eleito do povo, a gente tem que estar aí nesse papel, né, de defender o interesse dos que mais, de fato, necessitam. Ok, Mário, obrigado. Passar, então, Cristina. O notebook não chegou ainda. Eu posso ir falando enquanto... Até que ele instale, a gente vai iniciando sem a notebook. Isso. Só tenho que tomar cuidado com o tempo, porque quando eu começo eu tenho uma dificuldade de parar, que vocês não têm ideia. Mas meu dedinho vai funcionar. Boa tarde para todos e todas, né? É muito bom estar aqui, me sinto assim, junto de amigos mesmo, né? Pessoas que ou têm alguma ligação com a causa da pessoa com deficiência, ou pessoas que têm compromisso com a luta pelos direitos humanos, né? É uma luta, né? Sem trégua e para sempre. Porque os direitos humanos já foram violados de todas as formas desde que o mundo é mundo, né? As pessoas já foram submetidas às formas mais doloridas e cruéis. E não foi lá, sabe, num país que chama Struves. Não, foi aqui mesmo. Foi aqui, né? Nós, de novo, estamos vivendo, por exemplo, nada a ver, mas, enfim, vou falar. Nós estamos vivendo, por exemplo, vivemos há pouco tempo uma epidemia de febre amarela. Eu não sei se todos os senhores sabem, mas Campinas deveria ser a capital do estado de São Paulo, pela sua localização e de segurança de ataque, de coisas dessa natureza, né? São Paulo não oferecia essa segurança. E não veio para cá porque a febre amarela em Campinas quase dizimou a população, né? Então, a gente está, de novo, com febre amarela, né? Era para ter? Não, não era para ter, né? Se a gente avaliar as causas de cegueira, especialmente em cegueira infantil, nós vamos ficar estarrecidos, não é com a situação só das pessoas com cegueira, mas é a situação de atendimento à saúde nessa cidade, né? Crianças cegas porque a mãe estava com gonorreia e teve um parto normal. Na minha cabeça, eu estou contando uma história assim, do tempo do Império, né? Mais ou menos. Gonorreia? Como assim? A mãe? Quer dizer que ela não fez pré-natal? Ou não fez ou ninguém examinou. Ninguém pode ir para uma sala de parto, para um parto normal, com gonorreia. E aí, infecta o olho dessa criança e ela fica cega. Porque ela não nasce de olho fechado, ela está de olho aberto. Quem já viu vídeos do bebê intraútero sabe que ele abre o olho. E na hora do nascimento ele está de olho aberto, ele fecha quando ele vence os obstáculos do canal vaginal e chega na claridade. Aí é que ele fecha. E ele passa por um ambiente extremamente contaminado, né? Então, Campinas, a expectativa Campinas tem um número fantástico de pessoas com deficiência visual e com cegueira. E aí vem aquela pergunta eterna, né? Onde estão?
onde estão, que não estão nas entidades, não estão nas escolas, não estão mais na rua. Por que a gente não vê mais deficiente visual tocando pandeiro, acordeon, violão na rua? Ah, porque eles já entenderam que não é para esmolar. Não, é porque eles eram roubados. É porque eles eram roubados. Né? Não tem nada a ver com reabilitação, com inclusão, com não sei o quê. Onde é que estão essas pessoas? Né? Muitas pessoas ficaram cegas, um número absurdo que não divulgado, né, para a grande imprensa, por AIDS. Eu cheguei a ver na Unicamp e depois na Provisão pessoas... perdemos pacientes deficientes visuais por AIDS. Bom, então, na verdade, a questão da deficiência visual, embora a gente, da coisa posta, a gente tenha algumas considerações a fazer. Mas penso, sabe, que ou a gente aborda firmemente a questão do atendimento da saúde, né? Ou então nós vamos enxugar gelo. Né? Se ninguém fizer nada na área da saúde, se as medidas de prevenção à cegueira não forem tomadas, né? Se nós continuarmos fazendo uma igrejinha que não atua fora, só atua dentro, nós estamos perdidos, porque nós não vamos dar conta. Né? Então, a Provisão, por exemplo, foi criada para atender bebê e criança. Nós já estamos atendendo até idoso. E daqui a pouco não cabe mais. Né? Nós temos vários municípios fechando convênio conosco, não só Campinas. E aí? Onde é que nós vamos enfiar essa gente toda? Nós não temos espaço. Nós temos profissionais, nós estamos contratando mais 6 profissionais de nível universitário especializados, 6. E não vamos dar conta. O número não está regredindo. Ele está crescendo, porque o atendimento à saúde está decrescendo, está decaindo. Esse é, na verdade, o diagnóstico feito pela Organização Mundial da Saúde em relação ao número de cegos nos países em desenvolvimento. Então, nós ainda estamos em desenvolvimento, né? Saímos do subdesenvolvido. Quer dizer, isso é uma classificação burocrática, né? Não sei se melhorou tanto assim, mas enfim... Bom, agora foi. E aí, para passar lá? Passa? Eu trouxe umas imagens para a gente conversar. Só um minuto, Cristina. Queria apresentar aqui o nobre colega, o vereador Jorge da Farmácia. O Jorge é presidente da comissão da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida aqui da Câmara Municipal. Vereador, fica à vontade. Participar, depois da exposição da Cristina, a gente abre para que você possa fazer uma... Então, pronto. Bom, eu vou usar aqui as definições oficiais, né, da Organização Mundial da Saúde, que são também as definições do Ministério da Saúde para a cegueira, né? Sim. Tá bom, bem, obrigada. Então, cegueira é uma acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica. Vocês entenderam que a gente não está falando, então, de quem tem 0 de visão, né? Ser cego não é ter 0 de visão. Né? É ter igual ou menos que 0,5%. Isso é uma definição oftalmológica, porque essa visão é inútil. A pessoa pode perceber claro, escuro, uma luz, não sei o quê, mas isso não serve para nada. Só sabe se está claro ou escuro, mas onde é que ele está, o que está acontecendo, ele não consegue enxergar nada disso. E se a definição fala do melhor olho, né, é porque é comum que exista um olho melhor e outro mais atingido por qualquer tipo de doença. Né?
A baixa visão é quando a acuidade visual varia, então, entre 0,3 e 0,05 no melhor olho e também com a melhor correção óptica, né? O Luiz teve uma experiência gigante comigo lá no Penido, não foi, Luiz? Sim. Sábado, de manhã. Eu lembro de tudo isso, viu, Luiz? Você me dava um trabalho, vou te contar. Ele era criança, né? Era garoto. E aí, quando ele foi alfabetizado... Não faz muito né? tempo, não, Cristiano. Não faz. Foi ontem, né, Luiz? Nós dois não tínhamos cabelo branco, era uma beleza. Bom, ele ia aos sábados, né? Porque ele tinha escola durante o dia e não morava em Campinas. E aos sábados, ninguém queria ir fazer treinamento visual. Então, eu tinha a manhã inteira para atender o Luiz e eu ficava, né, Luiz? Sim. Eu acho que ele não gostava muito, mas ficava. Eu gostava, sim. Ele foi alfabetizado, ele voltou a ler e tudo isso. E um dia, uma professora dele, aliás, professora de uma classe comum, e me ligou e disse assim, olha, o Luiz está lendo letra muito pequena. Quando ele escreve muito pequenininho. Eu falei, você não consegue ler o que ele escreve? Ela disse, não, eu consigo. E ele, eu falei, se ele está escrevendo assim é porque ele está lendo, né? Ele escreve fora da linha? Não. Então, além de tudo, aquela pessoa que consegue vencer, né? Vencer a dificuldade, ele era realmente uma criança, e ele vinha de Piracicaba, era Piracicaba, não era, Luiz? Olha, a minha memória ainda estava legal. Né? Não quer dizer nada, com essas memórias antigas, qualquer um tem. Bom, ele vinha de Piracicaba para cá, sozinho, né, Luiz? Sozinho, né? E, enfim, o que isso mostra, né, é que a correção óptica não é só põe, como os óculos comuns, põe e enxerga ou não enxerga. Ela exige uma estimulação do olho. Então, todo mundo que tem baixa visão enxerga um pouquinho e pronto, acabou. Não, acabou não, ele vai ficar cego se não fizer nada. Porque a visão é o único sentido que é aprendido. É estimulado. A criança nasce ouvindo, nasce sentindo olfato. Vocês já devem ter visto várias vezes um bebê procurar o seio materno para mamar. Ele sabe onde está, ele sente o cheiro do leite, né? Ele ouve barulho quando alguma coisa cai no chão, o bebê estremece, mas ele não sabe discriminar a imagem. Não é ele não sabe o que é isso, ele não enxerga nitidamente. É estimulando o olho naturalmente que todos nós começamos a enxergar. Portanto, essas pessoas têm que ser treinadas. E não mata, não. O Luiz está aí, forte, firme, e trabalhando, e tocando a vida, né, Luiz? Bem forte. Bem forte. E não mata ninguém. Bom, mas ele tem uma doença que ele vai ficar cego. Eu também posso ser que fique. Todos nós podemos. Então, por isso, a gente não tem importância se eu estou enxergando ou não. Por que a gente vai pôr óculos, então? Que bobagem, né? Nem que seja por um tempo, todas as imagens que ele vir durante esse tempo vai ser útil para a vida dele. E quem é que sabe se vai mesmo ou não vai? Cansei de ver gente que o médico falou que eu não tinha não sei quanto tempo enxergando. O cara inventa também, sabe? Olhou o horóscopo do fulano, não sei onde é que ele aprendeu isso. Como é que ele sabe? Ele não sabe nem se eu vou estar enxergando, nem ele. Como é que ele sabe? Aliás, quem criou a visão subnormal, quem trouxe para o Brasil a visão subnormal, foi um oftalmologista que foi caçar com um grupo de médicos do Rio de Janeiro, o doutor Vitorino, Araújo, que levou um tiro no olho. No meio da caça, acho que eu tinha alguém mais com problema visual no meio do grupo dele, deu um tiro no olho dele. Algum inimigo dele, aproveitou a chance e sapecou-lhe um tiro no olho. Ele ficou cego de um olho, onde o projétil penetrou, e o impacto do projétil deu queda de visão no outro olho. Posso falar, Cristina? Claro. Eu conheci o Vitorino, assim como a Cristina, mas foi a arma dele mesmo, mal encaixada, o chumbo voltou.
Essa é a explicação que ele dava para não talvez. comprometer o colega. Vocês sabem, né, Talvez que seja. a classe médica ela tem essa habilidade, né? Ela forma um time à parte e eles se defendem até a morte, né? Aí ele ficou sem ter o que fazer. E ele me dizia assim, teve um congresso no Rio de Janeiro, que ele era o presidente de Visão Subnormal, e ele veio para cá para me convidar, e eu estava na Unicamp nessa época. E eu fui almoçar com ele, e ele me dizia assim, na verdade, Cristina, eu fiquei vendendo seguro de vida. Os médicos do Rio de Janeiro nunca foram tão segurados. Se um deles morresse, a viúva estava feita. Porque eles tinham seguro de tudo, eles tinham pena de mim. Depois, quando eu fui desmontar o meu consultório, que eu tive dificuldade, foi só quase 3 anos depois. Quando eu sentei no microscópio, que tem todo consultório oftalmológico, eu pus um livro na frente e percebi que com a lente do microscópio eu lia. Aí eu fui para os Estados Unidos e fiz o treinamento lá e trouxe o treinamento para cá, né? E, enfim, não importa quanto tempo, essa visão desse tempo, né, dá um... A gente não sabe nem quanto tempo vai enxergar, não sabe quanto tempo vai viver. Quando eu fui levar ele para almoçar, nesse dia que ele veio para cá, e eu falei para ele o que ele queria almoçar, e era... ele falou assim, ele tinha uma bolsa tiracolo com 500 milhões de óculos. E ele tirando, experimentando, falou, esse aqui dá. Ele leu o cardápio inteiro, né, o que interessava, escolheu, e depois que ele escolheu tudo, ele falou assim, sabe, Cristina, cansei de comer, como é que é? Filé com fritas. Porque filé com fritas tem no restaurante mais caro e sofisticado do Rio de Janeiro e tem no restaurante da Estrada, naquele boteco. Se eu chegar lá e falar filé com fritas, eu vou comer filé com fritas. Melhor ou pior, não interessa. Eu cansei de não poder escolher, porque era constrangedor a minha mulher ficar lendo o cardápio para mim no meio do restaurante. Então, eu pedia filé com fritas. Aí eu falei, não, eu vou enxergar esse raio desse... É um desafio, né? Bom, então, a visão subnormal é bem mais complexa a reabilitação do que a cegueira, né? As pessoas, a princípio, acham que não, mas né? Porque a pessoa vive momentos de enxergo, não enxergo, enxergo, não enxergo, dá para ver isso, mas não dá para ver aquilo, é mais angustiante. É preciso um trabalho muito bem feito de tranquilização, sabe? É muita tática. É muito o quê? É muita tática. A gente aquilo, às vezes, mexe muito com o psicológico. Isso, abala muito as pessoas o fato de que ela nunca sabe se ela vai conseguir ler ou não vai conseguir ler alguma coisa. Isso é muito difícil mesmo. Cristina, só pediria uma questão de ordem. Eu não sei quanto tempo é de apresentação, mas para que a gente tenha um tempo para... De debate. Isso. Eu também quero. Vamos lá. E agora? Não está indo. Agora acho que eu fiquei muito tempo parado nesse, né? Eu vou andar mais depressa. É que eu sou contadora de história, não sei se vocês sabem. Nós percebemos. Bom, os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, né? Então, a pessoa que enxerga tem uma visão tubular e esse tubo tem menos que 60 graus, essa pessoa tem visão subnormal. Ou a ocorrência simultânea de qualquer outra dessas condições. Isso e mais alguma outra coisa junto também, né? A cada 5 segundos, uma pessoa se torna cega no mundo. 5 segundos. Já ficou mais alguém.
Estima-se que em 2020 o número de pessoas com deficiência visual poderá dobrar no mundo. E essa estimativa é da Organização Mundial da Saúde. Vocês sabem que se existe um órgão sério, que é um órgão da ONU, é a Organização Mundial da Saúde, né? Porque ela tem representantes de todos os países, né? E ela está constantemente atenta. Então, vai dobrar. Ela aponta que as ações efetivas de prevenção ou de tratamento em 80% dos casos de cegueira, em 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. 80%. Na verdade, as pessoas não têm atendimento que levam à cegueira, né? Ou medidas de prevenção, né? Como é que é a iluminação das nossas escolas? Como que é? Como é que essas crianças têm que ler dentro da sala de aula? Né? Quando a gente fala de deficiência visual, nós estamos falando da deficiência absurdamente mais frequente que qualquer outra. Então, é preciso foco. A Provisão fez um projeto lindo, visitou várias escolas da prefeitura e testou várias classes, testou todas as crianças. Um teste prévio para encaminhar ou não para o oftalmologista. Porque a gente tem esse preparo, porque nós trabalhamos com visão subnormal todo mundo. Então, a gente tem que conhecer um pouco de oftalmologia, de teste, tem que conhecer, porque senão como é que você testa a visão subnormal se você não sabe fazer teste? Nós fomos e testamos todos. E separamos aqueles que tinham déficit visual ou que não tinha ficado claro no teste e aqueles que sabidamente tinham um problema de visão. Não era só baixa visão, miopia, astigmatismo, sei lá o que era. Quem ia dar o diagnóstico, não estava lá para dar diagnóstico, nós somos médicos. Para encaminhar para o serviço médico. Encaminhamos para o serviço médico e muitas das crianças precisavam só de óculos. Aí, para encerrar o projeto, porque ele previa isso, lá foi Cristina falar com o secretário da Saúde da época, né? E aí, que era uma pessoa muito minha amiga, até essa data. Aí, quando eu conversei com ele, eu falei assim, nós precisamos de óculos para essas crianças. Campinas tem um número de ótica absurdo. Se você tropeçar ali perto do Península, você cai dentro de uma ótica, tenho certeza. Porque está forrado de ótica aquilo. Peça. Nos autorize a pedir. Né? E que eles doem esses óculos. Porque são famílias pobres que estão nas nossas escolas municipais. Eles não têm dinheiro para comprar óculos para ninguém. Não. Eu não tenho verba para isso. Para isso o quê? Isso significa enxergar ou não enxergar. Que isso? Isso era assim, uma coisa tão sem importância, entendeu? Se uma criança enxerga ou não enxerga. Porque os dele enxergavam, né? Os filhos dele enxergavam todos. Será que até quando nós vamos viver que as pessoas que se mobilizam em torno da causa da cegueira, da reabilitação, da inclusão da pessoa com deficiência visual, tem que ter alguém na família ou tem que ter acontecido alguma coisa com ela pessoalmente para que ela se mobilize? Né? É complicado isso. Bom, aonde que é mesmo? É para cá. O tratamento precoce, o atendimento educacional adequado, né? Programas e serviços especializados, a perda da visão não significa, e aqueles que têm deficiência visual devem concordar comigo, que a perda da visão não significa o fim de uma vida independente e produtiva. Né? Basta que ele tenha o atendimento educacional especializado e programas e serviços adequados. Sem isso, sim, ele se torna uma pessoa dependente e improdutiva. O censo de 2010 do IBGE estima que a população no município de Campinas, no ano de 2015, era de 1.164.098 pessoas. Deficiência com maior incidência, tanto entre os homens quanto as mulheres, é a deficiência visual.
percentuais aplicados à população estimada, no ano de 2015, o município de Campinas apresenta aproximadamente 30 mil pessoas com deficiência visual. Não estamos falando de 3, nem de 30, nem de 300, nem de 3 mil. Estamos falando de 30 mil pessoas. Olha, dá para eleger vários vereadores, hein, Carlão? Só que essas pessoas onde estão não tem nem título de eleitor, não adianta, viu? Bom, mais recentemente, em nível global, com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência promulgada pela ONU, que vigora internacionalmente a partir do dia 3 de maio de 2008, o decreto número, vocês estão vendo aí, 5.296, eu vou ler, porque é para todo mundo saber, de 2 de dezembro de 2004, engloba um conjunto bastante completo de determinações para um meio físico acessível e tornou obrigatória a observância das normas de acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Tem a norma ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, determina tudo isso, né? Essas normas, em continuada revisão, são a mais importante fonte de consulta técnica sobre o tema do desenho inclusivo. Aí a gente é disso que a gente tem que isso que a gente tem que conhecer. Qual é o desenho inclusivo das cidades? Né? Existe, sim, uma determinação de tudo, do equipamento que uma cidade tem que ter para que ela seja inclusiva. Ou ela não é. Campinas tem que parar de se auto-louvar e passar a ler, a discutir, a buscar dado, informação. Tem que buscar as universidades, tem que buscar as pessoas que têm tempo, disposição e experiência em buscar dados. Sabe? Para de chutar, pelo amor de Deus. Porque, na verdade, Campinas é uma cidade inclusiva? Não. Não é. De jeito nenhum. Aliás, o Carlão encaminhou junto com o convite a resposta que foi dada sobre os pontos que tem sinal sonoro em Campinas. São 3. Eles responderam 3. São três. Não, tem em frente da tem em frente à CPFL, que eu não sei se você verificou lá. Tem, então são 3. Esse eu tinha certeza que era esse que você não estava contando. Vou verificar. Verifica. Tiraram um que nós implantamos no governo Hélio, na Francisco Glicério. Francisco Glicério, que é 13 de maio. Isso. Hoje não colocaram. Tiraram também do centro de convivência. Eu derramo até lágrimas, que foram 8 anos e 4 mandatos no governo do Hélio. orçamento participativo. Eu lá até 1h da madrugada brigando por esse sinal. Isso, mas aguarda um Espera um momento pouquinho que só. Então, na verdade, eu fiquei muito surpresa de ver que as pessoas que responderam da INDEC não sabiam nem onde estava esse semáforo, porque eles puseram... Sabe o que eles puseram? Cadê? O senhor Vicente. Eles puseram 2 semáforos sonoros em frente ao Instituto dos Cegos. E não, eles fizeram mais. Eles puseram o Instituto dos Cegos na rua Antônio Carlos Salles Júnior, 580. Que isso? Quer dizer, eles não sabem nem o endereço de onde está isso. Não sabem. São só 3. São só 3, gente. Eu não estou falando de 300. São 3. E eles não sabem onde está. Quer dizer, não sabem o nome da rua. Como é que eles vão indicar para alguém? Eles não sabem. Né? Os outros todos desapareceram. Tinha 2 no centro de convivência. Um dia eu estava voltando de uma reunião... Aqui, Washington Luiz, 570. Então, e o outro? Antônio Carlos Júnior. Não conheço. Então. Braille para visão. Mas ele pôs 2 do Instituto Cego, o senhor viu? Não tem nenhum. Seria o Centro Cultural Luiz Braille. Ele colocou... E a provisão. Trocou tudo. Bom, mas é porque que coisa, né? Que importância tem? Eu tenho tanta coisa para fazer. Né? Onde é que estão esses negócios? Isso não é problema meu. Né?
Tiraram da Francisco Glicério. Então, eu vou fazer uma brincadeira que eu faço sempre com todo mundo quando a gente fala disso. Se a gente der uma carona, por exemplo, para uma pessoa com deficiência visual ou com cegueira, que dependa desse recurso, do semáforo sonoro, e ela descer na Francisco Glicério, onde haviam alguns sinais sonoros, ela não vai conseguir chegar na casa dela, mas se você voltar lá no dia seguinte, ela vai estar dando a volta na quadra, obedecendo o piso tátil, que foi campanha de muita gente para se eleger. O piso tátil. É precisa? Claro, mas não em detrimento, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O piso tátil é para caminhar naquele piso. O sinal sonoro é a única forma do deficiente visual saber se ele pode atravessar a rua ou não. Se ele não pode, ele vai ficar dando a volta na quadra sem atravessar rua nenhuma, até gastar o piso tátil. Porque ele não pode ir, ele não sabe. Aí ele pergunta para alguém. Bom, se é para perguntar para alguém, também não precisa do piso tátil. O brasileiro é solidário, é só ficar pedindo. Mas por que ele tem que pedir coisas que nós não precisamos pedir? Porque se não precisa. Ele já pede inúmeras coisas que realmente precisa de ajuda. Nós também pedimos, ou não? Todo mundo precisa. Agora, impor a um cidadão que ele seja obrigado a ficar pedindo ajuda para atravessar Francisco Glicério e morrer atropelado junto com quem está ajudando, porque nunca se sabe quem está ajudando. De repente, o cara que está ajudando tem algum problema de, sei lá, cai no meio da rua, é diabético, desmaia. Gente, uma coisa que a gente brinca, porque sabe quando que a gente brinca? Quando a tragédia é ridícula. Porque é ridícula uma tragédia dessa. Nego inaugura uma avenida acessível, onde não existe um semáforo sonoro. Acessível para quem? Acessível para quem, eu quero saber. Porque nós pusemos piso tátil? Que isso? Então, para isso existe o desenho inclusivo, cobra o piso tátil. Esse desenho inclusivo é uma determinação internacional, é da ONU. Ele tem que ser obedecido. Né? O nego não faz de uma cidade o quintal da casa dele, que ele quer pôr um vaso aqui, ele põe, ele vai pendurar roupa do lado de lá, ele quer plantar couve no fundo do quintal, ele planta. Não é o fundo do quintal, não é a casa dele. Né? Ele tem que obedecer normas nacionais e internacionais, lei. Nós estamos todos dentro de uma casa de leis. Todos que foram convidados estão aqui, porque a gente respeita. Né? Ninguém tinha mais nada para fazer? Claro que tinha. Nós estamos com 2 vereadores aqui. Né? Não é possível permitir que toda essa população, né, fique, na verdade, você ensina ele a andar. Sabe o que está acontecendo? As universidades, nós temos 5 universidades fazendo pesquisa na Provisão. As universidades estão conseguindo uma coisa fantástica. Eu não gosto de contar só a tragédia, tem que contar como sair da tragédia. O professor da PUC, de Engenharia Eletrônica, ele com um grupo de alunos criaram como chama-se? Não. Um sensor que determina se o semáforo está ligado ou desligado. Verde ou vermelho. Quando fica verde e o deficiente visual começa a atravessar a rua, ele começa a dar sinal, assim, pi, 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 pi. Na medida que o tempo vai passando, se ele não acabou ainda de atravessar a rua, ele começa a acelerar no tempo do semáforo. Pi, 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 pi. Ou seja, as pessoas, eu acho essa criação deles maravilhosa, isso vai funcionar, né? Os deficientes visuais terão que ter acesso a isso, né? Mas, na verdade, qual é a grande vantagem disso? É que ele torna o cidadão independente do poder público. Ora, tem alguma coisa errada nisso, não tem, não? Tem alguma coisa errada.
O nego está começando a inventar coisa para a gente se ver livre da prefeitura, do Estado. O que é isso? Onde já se viu uma coisa dessa? Né? Não vamos resolver a gente aqui um jeito deles atravessarem a rua sem risco? Porque o semáforo não dá sinal. Quando funciona, não é sonoro. Quando funciona, né? Bom, então, é preciso consultar, antes de mais nada, esse desenho inclusivo, que o Brasil é signatário dele. A equipe técnica da Provisão, que é composta por técnicos, todos os técnicos necessários para a inclusão de uma pessoa com deficiência visual, e, como eu disse, nós estamos contratando mais 6 agora, está à sua disposição, Carlão, e à disposição de todos os senhores. Para que para tudo que vocês quiserem, para aquilo que se fizer necessário. Campinas fez parte do pioneirismo na educação e reabilitação de deficientes visuais. Nós temos que manter essa posição. A sala de recursos, que chamava Classe Braille, no Instituto Carlos Gomes, que foi a primeira sala de recursos criada em Campinas, foi criada, vocês imaginam que em que ano, assim, mais ou menos? Década. Que década vocês imaginam? Não, isso já foi bem pessimista, mas é pior. Foi em 54. Foi em 54, meu pai era vereador e a minha mãe tinha terminado um curso de professor de deficientes visuais. E aí ele foi conversar com o governador. Naquele tempo, o governador conversava com o vereador, sabe, Carlão? Eu juro por Deus, é verdade. Quer que eu ajoelhe para você acreditar? Acredito. Então, o governador conversava com o vereador. Não era só com o prefeito. Então, e foi o governador que criou, no Instituto Carlos Gomes, na Escola Carlos Gomes, a primeira sala de recursos do interior do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo está sempre na frente nessas coisas, né? Portanto, eu não sei, nos outros estados, não basta saber que foi o primeiro do estado de São Paulo, para mim já estou satisfeita. Essa classe está para fechar. Aliás, ela está fechada faz tempo mesmo. Fechada é sem professor. E alguém fez alguma coisa? Não, né? Nem a Secretaria de Educação do Estado, nem a Secretaria de Educação do município. É um assunto que se cochicha no corredor. Olha, a professora agora vai se aposentar, mas ela está em licença médica faz quase 3 anos. Como que pode? Eu recebi uma informação de uma Secretaria da Educação aí, que era a seguinte: vocês vão ter que... preciso lembrar inteira para eu poder não dar informação distorcida. Então, era assim, vocês vão ter que... As mães vão ter que... Foi uma mãe que chegou na Provisão chorando, porque ela tinha que escolher entre a escola comum, com uma sala de recurso, que eu não vou julgar aqui se funciona, se deixa de funcionar, ou a Provisão. Bom, a Provisão tem terapeuta ocupacional para atender a filha dela, tem orientação e mobilidade, tem treinamento visual, tem opção de coisas que a escola não tem obrigação de ter, e não tem mesmo. Por quê? Até porque é um treinamento caro. Bom, aí ela chorando, porque ela ia ter que escolher, porque eu falei, como que é? Carlão sabe dessa história. Aí liguei para uma senhora dessa tal secretaria e falei, escuta, como que é essa história? Ela falou, não estamos pagando 2 vezes para atender uma criança só. Eu falei, podia ser que vocês tivessem que pagar 3 se ela tivesse outra deficiência. Ou 4, ou 5, né? Não importa quantas. Ela disse, não, vai ter que escolher. Eu falei, sabe, eu vou explicar uma coisa para você. Quando Dom João VI veio para o Brasil, foi ele quem criou o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, para os jovens cegos. É um prédio maravilhoso, enorme, do tempo do Dom João VI, portanto, um prédio belíssimo. Porque vinham os jovens cegos do Brasil inteiro para lá, porque não dá para levar para Mato Grosso, Goiás, professor, gente. Estou falando do Dom João VI, né? Para que os cegos fossem educados, atendidos. E aí, do lado do Instituto dos Cegos, do Instituto Benjamin Constant,
ele criou o INES, Instituto Nacional dos Surdos. Não foi junto. Agora vocês estão pondo nas classes, nas salas de recurso, deficientes visuais junto com o surdo. Você pode me explicar como é que eles se comunicam? Porque um fala, o outro não escuta. O outro faz gesto, ele não enxerga. No centro de reabilitação, quando foi aberto o centro de reabilitação, a Beth está aí de testemunha ocular da história, a área de deficientes funcionava na Cruzada das Senhoras Católicas, o CEPRE, e o centro de reabilitação, a área de reabilitação de deficientes visuais ficava numa área de cima, e as crianças deficientes auditivas ficavam lá embaixo, num outro lugar. Você não pode submeter uma pessoa a uma situação ridícula dessa. Um dia eu estou trabalhando e eu começo a ouvir Cristina, Cristina, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, gente, o que é isso? Na rua, alguém berrando meu nome. Era a Emanuele não, Deise, que depois trabalhou na CPFL e que estava fazendo reabilitação, no centro de reabilitação, trazida por uma moça surda, que encontrou ela no Largo do Rosário, e o raciocínio dela foi assim, o lugar de cego não é aqui, é lá no centro de reabilitação, né? Catou ela pela mão e saiu arrastando ela pela cidade. E ela falava com a moça, e a moça, ela não entendia nada do que a nega estava falando. Ela não sabia, ela falou, eu só entendi que eu estava perto do centro de reabilitação quando eu passei na frente de um prédio que saía um ar muito fresco dali de dentro. Aí eu fiquei mais calma um pouco. E a fulana, que era deficiente auditiva, feliz da vida, porque ela tinha prestado um grande serviço. A moça estava perdida no Largo do Rosário, de bengala e tudo. A Deise estava em pânico. A Deise é uma moça deficiente visual que trabalhou na CPFL, se aposentou lá, fez reabilitação conosco. É muito bem reabilitada. Ela conseguiu acabar com a Deise, porque você imagina alguém te agarrar e sair se arrastando pela cidade, você não sabe para onde você está indo. Nossa, assustador. Bom, então, gente, vou acabar, Carlão. Eu queria abrir para as pessoas. Já... Porque daí as pessoas vão te fazer algumas perguntas, com certeza. Eu queria, antes de abrir, passar a palavra aqui para o nosso vereador, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e abrimos aqui para que as pessoas possam tratar, a partir desses dados, principalmente das dificuldades encontradas aqui na cidade de Campinas. Jorge? Boa tarde. Muito boa tarde a todos vocês. Cumprimentar aqui o nobre vereador Carlão do PT. Eu, quando soube dessa comissão e trazendo esse tema aqui, Carlão, eu falei assim, eu tenho que passar lá, eu tenho que agradecer pelo seu trabalho que você vem fazendo à frente dessa comissão e trazer esse tema que eu acho de extrema importância. E gostoso de ouvir, viu, Cristina, que você realmente é uma contadora de história, você vai envolvendo as pessoas, então seria muito bom. E já eu gostaria de fazer um convite a você, como o Carlão disse, eu presido a Comissão das Pessoas com Deficiência. E no segundo semestre agora desse ano, se você pudesse falar para nós do serviço da Provisão, o que vocês fazem, as condições que vocês têm, qual o público que você atinge, para mim seria de extrema importância. Com muito prazer, eu irei sim. Eu passei 20 anos dando aula de Direitos Humanos e Ética Médica na Faculdade de Medicina. Sim. Você entendeu o desafio? Falar para médico, para estudante de medicina? Então, de direitos humanos, respeito com as pessoas. Então, eu estou escolada, é isso, não, viu, vereador? Então seria bom se viesse para nós, falasse nessa comissão. Agradecer todo o público aqui presente, cumprimentar a mesa, os que estão aqui representando em nome do Carlão do PT. E, Carlão, conte comigo, eu vi essas do semáforo da Glicério que tinha, eu não sei se chegou a ter. Chegou a ter. Uhum. Chegou. Então, parece que teve várias reclamações depois dos munícipes, dos prédios, pessoal dos moradores que moram naquela região. E a gente poderia tentar depois, Carlão, ver se a gente consegue determinar um horário que fosse desligado esses equipamentos, porque às vezes o morador está dormindo. Isso já foi definido. Mas não colocaram então, mas nós podemos reafirmar esse trabalho,
que, como a Cris falou, de repente você começa a andar no piso tátil, ali você vai andando, você não tem som, alguma coisa que deu um norte para você, você fica rodando até gastar o sapato ou o piso. Ou o piso. O piso tátil. Então pode contar comigo aí, Carlão, se você precisar da minha ajuda, estou à disposição. E, bom, o convite a Cris eu já fiz, caso ela queira. Muito prazer, vai ser uma honra. No segundo semestre eu formalizo, vou estender também o convite ao nobre vereador Carlão do PT. E que você venha para nós aqui e fale desse trabalho da provisão, que eu conheço muito o Braille, o pessoal lá do Benê, que faz um trabalho excepcional. Agora, da provisão, eu não conheço ainda, então, para mim, eu acho que é de extrema importância conhecer. Perfeito. Parabenizar o Carlão, eu vou deixar aberto aqui para que você consiga conduzir, que eu sei que o tempo seu está meio curto hoje, né? Então, obrigado. Verdade, bastante apertado. Obrigado. Mas, Luiz, antes de eu passar para você, deixa o pessoal levantar mais algumas questões, porque daí você responde algumas questões que vão surgir, né? Mais alguém? O Paulo primeiro. Paulo, você quer vir aqui no microfone, por favor? Alguém pode ajudá-lo a conduzir? Vem cá, Paulo. Não, ele fala naquele... Você leva? Fica à vontade, pode até ficar sentadinho se quiser. Paulo, 2 minutos, tá bom? Para dar tempo de mais gente falar. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do vereador Carlão e nas demais pessoas, especialmente a doutora Cristina, que é uma das pessoas lutadoras num trabalho muito bonito à frente da provisão, que a provisão ela não tem só uma questão de trabalhar a deficiência visual, e sim a múltipla deficiência. Tanto é que à frente da instituição tem até uma rampa para acolher pessoas com deficiência de mobilidade reduzida com deficiência visual. Isso eu acho muito bonito. Como membro em defesa das pessoas com deficiência no Fórum de Direitos Humanos, eu digo o seguinte, gente, eu fico muito triste mesmo, à frente de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, não olhar pela pessoa com deficiência, que muitas delas, às vezes, se torna deficiência quando vai atingindo a sua terceira idade. A pessoa idosa ela já vai adquirindo uma deficiência. Então, gente, é o seguinte, quando eu pensei que iam revitalizar a Francisco Glicério, poxa, eu pensei comigo mesmo, iam deixar com menos obstáculo, que nem a 13 de maio, que os únicos obstáculos, doutora Cristina, que tem ali, são os pedestres, que muitas das vezes não respeitam a gente. Eu já fui pisoteado ali na 13 de maio. Quando a senhora falou na questão da bengala, do sensor, eu até pensei comigo mesmo, se um dia os meninos da PUC projetassem uma bengala com um dispositivo que desse choque na ponteira, eu era o primeiro a comprar, para me livrar dessa situação que nós passamos frente aos munícipes, até mesmo de outra cidade, que circulam ali naquele perímetro, que são as lojas, os comércios da cidade. A gente precisa arranjar uma cota, aí, uma verba para atropelamento de deficiente visual, né? O que você acha? Eu acho por outra pessoa que está caminhando na rua, né? Eu acho isso muito bacana. Porque é literalmente um atropelamento. A calçada da Francisco Glicério, eles botaram um monte de tampa de esgoto ali, que às vezes a gente, na hora que vai circulando, vereador Jorge, ali a gente tropeça naquelas tampas de esgoto. Então, gente, eu acho o seguinte, nós temos que levar para frente essa questão da implantação de mais semáforos sonoros na cidade, de mais piso direcional, de mais piso podotátil, que define os obstáculos que a gente está enfrentando no seu dia a dia.
E aquelas caixas de árvore que plantaram, gente, pelo amor de Deus, eu digo isso a vocês, o número de obstáculos que tinha na Francisco Glicério, antes dela ser revitalizada, ficou muito maior, principalmente naquelas caixas. Que só lá da Orozingo Maia até o coisa, deu de eu conferir, são 54 caixas de árvores que a gente encontra no percurso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa a minha emoção, mas é uma coisa que eu queria deixar para vocês. Eu amo Campina, mas não sei aquilo como direcionar. Deixa eu só dar uma informação, isso que o Paulo falou. Eu estou sabendo que o CPQD está fazendo alguns projetos que ainda não foram divulgados nesse sentido, viu, Paulo? Não de uma bengala com sensor, mas no dedo um sensor, né? E que informa o deficiente visual de algum obstáculo. Cristina, inclusive eu recebi aqui na minha comissão, o pessoal da Unicamp, ele veio e me apresentou. São alguns estudantes que realmente, quando você chega próximo, ela emite um som de vibra, você sabe que tem um obstáculo ali, tanto do esquerdo, quanto do direito, quanto frontal, e algumas já diz a metragem, tipo 10, 15 metros. Já tem esse protótipo já. Fábio. Dá licença, meu, aqui. Eu sou, como falei, caro vereador, eu sou presidente do Instituto dos Cegos. Uma boa tarde. Eu queria que o meu professor de deficiente visual falasse um pouquinho o que ele tem feito em prol da melhoria do deficiente aqui na cidade. Por favor. Ah, legal. Então, o Fábio fala, depois passa para ele. Bom, boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Então, meu nome é Fábio, eu faço parte de um projeto de estudantes de fisioterapia, mas outros deficientes. Fico até feliz, né, que a Cris falou a respeito da faculdade, da universidade. Assim, quero registrar aqui que estamos à disposição, nós estudantes de fisioterapia, né, juntamente com esse grupo de deficientes, para estar pensando a cidade inclusiva, né? Então, vamos começar agora no final do mês uma pesquisa, né, ali na central, ali no meio da cidade, ali na 13 de maio, uma pesquisa de entrevista sobre a questão da acessibilidade, né, da vinda, por exemplo, do idoso, né, mobilidade reduzida, da saída do deficiente visual até a casa dele, para estar circulando no centro né, quais são as barreiras o que acontece durante o percurso dele. Então, vamos desenvolver essa pesquisa, essa conversa aí, né, com o pessoal do Observatório de Acessibilidade. Uma coisa também que eu acho que, assim, que tem que prestar atenção, que eu estava até comentando com o Carlão, fico até meio à vontade, porque eu sei que o Carlão, ele registra bem essa questão aí, que, por exemplo, a questão da acessibilidade, precisa fazer isso, olha, que bacana, precisa fazer aquilo. Só que chega na hora de colocar a peça orçamentária para aprovação, aí acontece aquelas conversas assim, olha, e agora, né? E agora, como que a gente vai fazer, né? A peça orçamentária é X, mas de repente tem a questão da Rápido Luxo Campinas, que a gente precisa ver como é que fica. O que eu quero dizer é o quê? A questão do corte nessas áreas, né? Corte na área da saúde, o corte na área da educação. Vamos dar um jeitinho aqui, então. Então, acho que é legal fazer esses levantamentos, acho que é importante, mas também ficar de olho na questão da peça orçamentária, para que, né? Porque você tira daqui, tira dali, aí você acaba não fazendo essas questões aí de acessibilidade, de reabilitação na cidade. Então, acho que tem que discutir, sim, fazer o levantamento, mas ficar de olho na questão do orçamento, para que o orçamento fale alto e o orçamento cumpra
essas determinações aí de comissões e de estudos, né? Esses seus alunos Fábio. que estão fazendo esse estudo com você, Fábio, eu queria fazer uma proposta para você. Se você não quer separar uns 2, 3, para a gente vir aqui na Câmara e definir todas as áreas que são inacessíveis dentro da Câmara, então, não estão dentro da norma da BNT. A começar daquela rampa lá fora, nenhum cadeirante sobe aquela rampa. Sim. Alguém tem que empurrar. E descer é mais perigoso ainda, porque ele pode capotar e cair lá, Deus sabe aonde. Bom, então... esse espaço público municipal onde nós estamos não é acessível. Exato. Certeza, a cidade em si, né? Isso. Eu vou deixar o contato. Tá bom. Do Ela observatório. vai dar para você o meu também, por favor. Obrigado. Eu estou acelerando porque nós temos uma dificuldade de horário Não aqui. é para julgar, é para facilitar. Quando o Carlão for presidente da Câmara e for mudar aqui, ele já tem o nosso layout aqui. Depois da fala dele, nós precisamos fazer um encaminhamento que o cerimonial já está me apertando, mas eu queria sugerir um encaminhamento que não encerra aqui. Esse é o pontapé inicial, mas nós temos que sair daqui com algo marcado para a gente dar continuidade urgente. Perfeito. Boa tarde. Cumprimento os senhores da mesa e os demais que estão presentes. Queria fazer 2 colocações assim bem breves e pontuais. Primeiro que a Cristina e todos aqui fizeram apontamentos de diferentes áreas que envolvem acessibilidade, inclusão e tudo que foi falado aqui. E eu acho que nada mais importante do que termos reuniões, encontros como esse e termos setores da prefeitura que estão envolvidos, porque aqui falamos de prevenção, falamos de educação, falamos de infraestrutura, falamos de INDEC especificamente, mas acho que seria muito importante e fundamental a gente ter membros das secretarias aqui para que a gente pudesse, digamos assim, sabatiná-los e até dentro do que o Fábio falou, dessas questões orçamentárias e, de fato, que a gente sabe que sempre a deficiência, as deficiências sempre é cortado, né? Tudo que envolve as pastas, que envolve a questão de recursos para pessoas com deficiência, isso sempre é cortado. Então, acho que seria importante a gente ter reuniões como essa e termos especificamente esses setores para que a gente possa conversar melhor e poder, de fato, explanar alguma informação nesse sentido. Outra coisa que eu queria falar brevemente é sobre a questão das tecnologias, que aqui foi falado. Bom, eu sou analista de sistemas e trabalho com treinamento de tecnologias assistivas no Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, e, frequentemente, a gente tem contato com setores de tecnologia, institutos de tecnologia em todo o Brasil, e, enfim, isso sempre é recorrente às tecnologias. As tecnologias, Cristina e os demais, elas existem como sensores, bengalas que têm sensores de proximidade. Olha, a tecnologia ela sempre favorece as pessoas com deficiência, seja softwares embarcados em dispositivos móveis ou qualquer coisa do gênero. Mas o que a gente tem encontrado de mais dificuldade é investimento, tanto porque a gente precisa de dinheiro para investir nesses recursos, então, tanto investimento público quanto investimento privado, porque, como eu já disse anteriormente, sempre a questão da deficiência é levada em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano, nunca é levada em prioridade nas pastas e em orçamentos. É só quando existe algum tipo de interesse ou algum tipo de causa envolvido, que é o que já foi falado aqui. Muito obrigado, boa tarde. Bom, eu que agradeço. Então, nós temos 2 pessoas para fazer o encaminhamento aqui, o Luiz. Ivan. 2 minutinhos, viu, gente? Pra gente, que a gente precisa boa tarde a encaminhar, todos. Meu nome é Evandro. Na verdade, eu trabalho com inclusão, particularmente também, já há mais de 20 anos. Conheço muitas pessoas portadoras de deficiência, de múltiplas deficiências. Trabalho no Instituto dos Cegos Trabalhadores 2 vezes por semana, fazendo orientação à mobilidade. O que eu quero colocar é um ponto que ela falou sobre o desenho universal. Na verdade, o desenho universal não é só para o deficiente, é para todos. Você entendeu? Porque muita gente, às vezes, está ouvindo aqui e não sabe o que é o desenho universal. Então, eu gostaria realmente de explicar.
Por exemplo, aqui em Campinas não tem uma definição do percentil da maioria das populações, a gente não sabe qual que é o percentil aqui de Campinas. Uma pessoa obesa, um pequeno, um baixo, entra no ônibus e não consegue nem entrar, nem sentar nos bancos. Mas eu quero falar em relação ao nosso objetivo problema, que é o semáforo que vocês querem estar falando, sobre esses 3 semáforos. Então, importante, para o meu visto, vejo. Mas todo mundo, tem muitos deficientes visuais, como vocês viram, que foi comentado que existem vários deficientes visuais. Existem. Cadê eles? Por que eles não vêm? E eu posso falar isso por quê? Eu tenho já há 1 ano e meio listado, fotografado, não só os deficientes visuais e os locais que os deficientes visuais estão indo, também dos deficientes físicos, que eu trabalho no Unicamp, no laboratório de reabilitação do Dr. Cliquet, eu auxilio lá, um laboratório do Dr. Cliquet com tetraplégicos e deficientes paraplégicos. O que eu vejo? Exemplo, vocês falaram sobre o piso tátil. Um exemplo claro, o piso tátil que fica em frente à Igreja Universal. O piso tátil é ligado e dá a cara num poste. Desculpa para vocês. O piso tátil da Glicério. As lixeiras verdes estão entre esses pisos táteis. Isso eu estou falando só de Glicério e João Jorge. Eu conheço todos os outros lugares, eu bati muitas fotos. Simples, os bares, que não tem acessibilidade, que é os ônibus, que já eram combinados para ter há muito tempo a entrada de cadeirantes nesses ônibus. E o principal, eu trabalho... E os que tem não funcionam. E o principal, que como a gente está falando só sobre deficiente visual hoje, eu quero falar uma coisa bem clara para vocês. Eu senti pelo pouco tempo que eu retornei a trabalhar nessa área, o quê? Eu ensino o deficiente visual a se locomover. Aí vocês falaram, cadê ele? Como eu senti um problema muito grave. Alguns deficientes visuais queriam aprender a poder se locomover sozinho. Só que qual que era a dificuldade? O ônibus e o transporte para eles não dá, só dá para quem tem mobilidade reduzida. Então, como é que a pessoa, que o cara quer aprender a se locomover, a andar numa escola como provisão, como nós, se ele não pode chegar até ela? Eu tenho um exemplo claro, um rapaz que mora lá no Recanto dos Pássaros, dos Dourados. Uma rua horrível, não tem acessibilidade, a mãe dele é cadeirante, e só tem ele, não tem ninguém para ajudar. E ele começou a vir no Instituto do Sexo para aprender, 1, 2, 3 dias com um amigo. O amigo dele não podia ir e não tinha uma van, uma perua para trazer ele para cá. Então, o principal, desculpa, gente, antes de pensar em 3 semáforozinhos, importante, não estou dizendo isso. Não, claro que não estou importante, não estou dizendo que não é. Mas vamos mais a fundo. Tem que começar por baixo, gente. Então, o mais importante é a gente poder dar, primeiro, educação para a população aprender como se portar com portador de deficiência, principalmente isso, e dar o suporte para um deficiente visual a poder aprender a se locomover. Vai ser cada vez menos. E o direito básico de ir e vir. Ele tendo uma van para vir para aprender, ele vai aprender. Aí o que vai acontecer? Não vai precisar mais dessa van. Ele vai com o ônibus. Agora, se vocês ficarem vocês, eu digo assim, a gente no total, não estou falando de vocês, vereadores, estou falando da gente. Se nós ficarmos nessa de, tal, semáforozinho... Não, gente, a gente tem que dar direito... Utilizar o semáforo precisa ter demanda, né? Precisa ter demanda. Então, é isso. O mais importante é o direito do ir e vir, aprender, fazer o deficiente, sabe, aprender a se locomover, e o principal é a gente orientar a população a isso, é cobrar. Por exemplo, você vem em bares, lanchonetes, não tem banheiro, o que eu vejo adaptado, tem um amigo meu que vai com cadeira de roda, o cara toma 2, 3 chopp, gente, vocês vão ter que ser mágicos para ficar segurando até meia-noite. Então é mais ou menos isso. Primeiro, eu acho que a gente tem que arrumar o jeito das pessoas poderem vir e liberar esse negócio. O cara é deficiente visual, ele não tem mobilidade, ele tem mobilidade, ele se movimenta, então ele não precisa da van, só que ele não enxerga. Perfeito. É isso. Beleza. Obrigado. A última inscrita é a Dalva. E depois aqui a gente encerra com o Luiz aqui na mesa, mas marcaremos aqui a continuidade. Eu vou ser breve.
agradecer ao vereador Carlão, né? Agradecer ao pessoal do Provisão, a Cristina, as meninas, todo mundo que trabalha lá. Eu me tornei deficiente visual faz 4 anos e fiquei depressiva. E não tinha alguém para me ajudar. Quando eu escutei, né, na televisão, a IPTV fazendo uma reportagem do Provisão, e eu só escutei o nome. Aí o meu filho entrou no Google, a gente conseguiu o telefone e eu fui à Provisão. A partir do momento que eu comecei a estar lá, a minha visão mudou, porque eu estava focada naquilo que eu perdi. E eles me ensinaram a focar naquilo que eu tenho. E eles trabalharam em cima dessa pequena visão que eu tenho, que é 5% do olho esquerdo. Quando eu vi interessada, vi as minhas dificuldades de mobilidade, de acessibilidade, não existe, Brasil, não existe acessibilidade. Isso daí é conto de fada. Está muito distante de acontecer. E eu sou enfermeira, né? E quando eu comecei a frequentar uma Provisão, o meu leque de oportunidades se abriram. E eu sentia dificuldade e pedi, né? Quando eu fui atravessar a Transamazônica ali no Jardim Garcia, e não tem faixa de pedestre, não dava. E eu conheci uma pessoa, né, a Bia, que falou do Carlão. Coincidentemente, não sabia que o Carlão era tio da Maiara, lá do Provisão, e aí eu fiquei sabendo, a Maiara, né, conseguiu o nosso encontro. E o... Não era para eu falar? Não, claro. Não, e aí conseguiu uma entrevista com o Carlão, e ele também falou, eu não sabia que não existia poucos sinais sonoros. Eu falei, eu preciso andar. Eu trabalhava em 3 empregos. Eu sou uma pessoa super ativa. Se deixar, eu vou no Provisão a semana inteira. Faço exercício, faço aula, faço tudo com as meninas lá. Quero participar de tudo. Porque eu não morri. Eu continuo viva, então eu tenho que viver com aquilo que eu tenho. Isso. Não adianta eu ficar chorando em casa. Aí o que acontece? Eu vim conversar com a Carla e falei, Carla, alguém precisa abraçar essa causa, porque eu preciso. Piso tátil na glicério, putz, olha, vocês me desculpam a palavra, mas é uma merda. Gente, como você cria um piso que ele é reto, depois ele faz uma curva, depois ele faz um trânsito, depois ele faz assim. Eu não enxergo. Como que eu vou saber que o negócio virou? De frente do McDonald's, o piso tátil, de frente do McDonald's ali na Glicério, ele acaba numa árvore. Isso. E tem 2 lixeiras. E tem um cara que eu não sei de onde que surgiu, tem uma bicicleta amarrada ali. Eu não sei de quem que é aquilo ali. Gente, para. Isso, e eu vou falar uma coisa, isso é o mínimo. É o mínimo para uma pessoa ter dignidade, de ter a sua individualidade, de poder caminhar sozinho. Ser independente. Ninguém quer depender de ninguém. Eu sou uma pessoa independente. Eu limpo a minha casa, eu cuido dos meus cachorros, eu vou no mercado, as pessoas perguntam, Dalva, meu médico oftalmologista, ele falou para mim, Dalva, você me deixa de queixo caído. Porque pessoas com mínimo, com mais do que você tem, elas não vêm ao consultório. Eu conheço 3 pessoas que perderam a visão, estão deprimidas dentro de casa, não saem de casa. Outra coisa, o sinal sonoro é importante para saber quando é que eu tenho que parar, quando eu tenho que continuar. Falei para o Carlão também, Carlão, o deficiente visual não anda na 13 de maio, não tem piso tátil, você não pode ir na C&A, você não pode ir na Renner, você não pode chegar até a FEPASA. Por quê? Algumas pessoas me ensinaram assim, tem aquele negocinho lá de ferro que é para o seu esgoto, você vai por ir lá. Isso. Um dia a moça falou, moça, não anda em cima porque uma pessoa já caiu, machucou a perna. Sem falar que quando chove, então, cego não pode andar na 13 de maio. Não pode. Tá? Então, eu vou falar uma coisa. O mínimo que a gente precisa, o mínimo e o básico, é o piso tátil e o sinal sonoro. E a gente tem que correr atrás do resto. É isso aí. Eu sou uma pessoa assim, eu não sabia as dificuldades que o deficiente visual tinha a partir do momento que eu me tornei uma.
Então, eu vou abraçar essa causa, quero que as pessoas abracem também, que depender de mim, mais pessoas vão aparecer, mais pessoas vão estar aqui, porque a gente tem que ter a nossa independência. Obrigado, Carlão. Obrigada, Cristina. As meninas da Provisão também. Obrigada. Gente, eu prometo que o Luiz vai ser o último e nós precisamos encaminhar, infelizmente. Deixa o Mário dar Tá, eu vou ser rápido. Bom, eu vou... Alô? Oi? Tá ligado? Tá ligado. Eu vou voltar só um pouquinho lá atrás, né? Não vou falar o tempo aqui que eu conheço a Cristina, para não ficar... Mas, assim, eu queria pegar um ponto lá do início da fala da Cristina. A importância da reabilitação visual. Porque eu passei por todas as experiências. Nasci, teoricamente, diz a lenda que eu nasci enxergando. Depois dos 6 aos 9 anos, eu fiquei cego total. E depois, graças a 2 ou 3 ou 4 cirurgias, eu não me lembro direito, eu voltei a ter baixa visão no olho esquerdo. E uma coisa que a Cristina falou, não importa o tempo que você vai enxergar e utilizar aquilo, vai ser sempre importante. Eu tenho hoje, assim, total noção de tudo, de formas, de cores, de movimento. Tudo bem que o fator de ter sido atleta paralímpico ajuda muito, tanto que eu não falo muito em caminhada, eu acho que eu não sirvo de parâmetro. Eu ouço as pessoas, procuro tomar cuidado, mas eu acho que eu não sirvo muito de parâmetro. Quanto aos sinais sonoros, que é a discussão que parece que está mais pegada, eu acho que a gente precisa, através dos meios sociais ou de comunicação, tentar um nível de conscientização da população e até do judiciário. Que a Glicério, ela foi toda equipada na revitalização com sinais sonoros. O Tiago estava comigo lá na reunião da INDEC. Desde o balão da PUC, ali do cruzamento da PUC, até aqui da BAN. 3. Só na Glicério eram 3, né? Não, mais. O balão da PUC... Não, era PUC, Benjamin Constant, General Osório, Poupa Tempo, Código Espião e aqui da BAN. Eu sei porque eu moro ali. Então, eram 7 sinais. E a INDEC foi interpelada judicialmente e teve que desligar os sinais. E ali foram colocados sinais caríssimos, que não dá para ficar mexendo, não são de botoeiras, que o pessoal rouba, igual roubam lá do Braille, toda semana a INDEC ir lá e tem que trocar o equipamento, o pessoal vai lá e rouba a caixinha, que onde tem a botoeira. Então é uma coisa complicada, então acho que precisaria. Isso está desligado por uma interpelação judicial da população da Glicério. Tem um projeto que a gente começou a dar andamento de fazer um sistema Bluetooth, deu uma parada, eu não sei porquê, eu preciso dar uma, no Bluetooth do celular, que não precisa ir sem o smartphone, nada, tem que ter Bluetooth, entendeu? Então, assim, e o próprio judiciário, que também não compreende. Pô, os sinais da Glicério funcionavam, eles eram ligados automaticamente às 6h30 da manhã e desligavam às 10 da noite. Eu acho que dá para aturar um pouquinho, né? E a população interpretou que aquilo era barulhento, que atrapalhava, e a INDEC foi obrigada a desligar. Então, acho que depende um pouco de conscientização também. Mas, tá bom, eu quero que agradecer o Carlão, cumprimentar a todos da mesa novamente, e a todos, dizer que eu, em meu nome e a Secretaria, estamos sempre à disposição, vereador. Com um abraço. Obrigado, Luiz. Marinho. Então, meus queridos, eu queria terminar minha fala agradecendo a oportunidade de estar aqui. Em nome do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, estamos lá, como eu falei para vocês, assumi há 2 meses lá, a gente pegou o Conselho num momento onde a gente tinha terminado uma conferência, então nós estamos retomando todas as decisões que a conferência tirou, nós estamos chamando essa discussão, separamos isso por eixo, é importantíssimo a participação de vocês, nós estamos com um problema enorme da falta das pessoas de participar, inclusive de ter quórum para que a gente possa fazer, principalmente
gostaria de colocar aqui para vocês que quando a gente assumiu, na primeira conversa que nós tivemos com o prefeito municipal discutindo a essas questões, nós deixamos bem claro para ele que nós iríamos chamar todas as discussões da conferência e iríamos tirar como prioridades aquilo que vocês tomassem como decisão. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós dividimos os eixos, eram 6 eixos, nós dividimos por 3 e estamos discutindo de 2 em 2. Então, assim, hoje era dia da nossa reunião ordinária, que são toda segunda e quarta-feira do mês, vocês estão convidados a participarem. A gente tomou a decisão de vir para cá para que a gente pudesse somar com vocês aqui essa discussão que é fundamental para que a gente possa, de fato, pegar essas questões que vocês colocaram aqui, colocar junto à discussão da conferência e fazer acontecer. Mas, para isso, nós precisamos da participação de vocês. Tá ok? Muito obrigado por esse espaço e estamos à disposição para sempre, em qualquer momento, fazer o debate necessário para que a gente possa levantar essa discussão. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, Mário. Eu queria muito rapidamente fazer uma proposta aqui. Claro que nós não vamos esperar 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta, para fazer essa luta. Eu acho que nós temos que nos antecipar, fazer um seminário com mais fôlego, que a gente possa ter um tempo maior, não parar por aqui, trazer outras pessoas, outras contribuições, mas a gente tem que provocar o judiciário, nós temos que provocar o poder municipal para que ele se manifeste em relação e os meios de comunicação, principalmente a imprensa. E a gente sabe que para provocar nós temos que fazer ação, né? Tornar público. Então eu acho que essas denúncias que vocês trouxeram e as dificuldades levantadas, elas precisam ser enfrentadas para que a gente busque solução. O Conselho está lá para isso também, viu, Carlão? O Conselho está lá para a gente fazer isso também. Não, sim. E eu quero fazer essa parceria. Olha, o Conselho, vou combinar com o Jorge, a comissão aqui da Câmara, a Comissão de Direitos Humanos, os coletivos de direitos humanos, para que a gente possa fazer uma caminhada no centro da cidade e ir levantando os pontos para que a gente tenha uma pauta de reivindicação, para a gente ir pegando os gargalos de estrangulamento. No transporte, né, eu acho que a gente tem que fazer fiscalização com esses ônibus que não estão funcionando, porque quando o transporte mais caro do Brasil não funciona, alguns equipamentos, ele recebe uma multa. Então, nós precisamos detectar. Eu acho, no transporte, na saúde, então, em vários campos. E ampliar essa conversa nossa para além do deficiente visual. Porque nós temos outras deficiências que também provavelmente estão sofrendo. Eu tenho até uma proposta para isso. Isso, tanto quanto vocês. Então, a gente assume esse compromisso e vamos, o mais breve possível, quero conversar com todos vocês, já que deixaram os contatos aqui conosco, para que a gente possa muito rapidamente, à luz do que saiu da conferência, que teve a conferência municipal, eu acho que nós precisamos pegar as resoluções que saíram ali para ver se, a partir daquelas resoluções, Mara, a gente possa desenvolver também algum trabalho, mas principalmente é necessário chamar a atenção da sociedade, que reclama do barulho do sinal sonoro, que é um absurdo, do judiciário, que prefere acatar, botar dentro de uma gaveta e falar, o problema não é comigo, né? E a imprensa que precisa saber, né? Porque assim, a imprensa fez uma maior festa quando inauguramos a Glicério, que ficou uma beleza, ficou bonito, mas não explora as deficiências que ela existe, e nós precisamos buscar isso coletivamente. Então, eu acho que assim, quero combinar com vocês, assumir esse compromisso, combinar de que todos nós aqui, mais alguns que não estão aqui, a gente vê data, local e por fim, esse toque que a Cristina nos deu da acessibilidade aqui na Câmara Municipal, que eu acho que a visita que a gente vai fazer na Glicério também cabe aqui na Câmara, para que a gente possa, né, já que está em reforma, a Câmara está modernizando tudo, vamos aproveitar para levantar as debilidades que nós... Essa rampa que tem aqui, ó, ela está fora da... Um cadeirante aqui, com a cadeira aqui embaixo,
se for uma moça, por exemplo, ela não sobe isso aqui sozinha. Eita, nós vamos ter... do ponto de ônibus ali da frente da Câmara, se está chovendo com vento, você se molha. Se aí nós vamos ver isso. Não, perfeito. A gente sabe que tem muito problema, mas é que eu tô acelerando assim porque tem uma outra comissão que vai se reunir aqui e a gente já passou no horário. Paulo, a sua proposta de encaminhamento em 2 minutos para que a gente possa encerrar. Não sei se vocês vão acatar, mas é o seguinte, gente. Nós tínhamos um trabalho muito bonito frente a... A minha proposta de encaminhamento, gente, é o seguinte. A gente tinha um trabalho muito bonito frente à INDEC, com os nossos motoristas de ônibus e cobradores na época. Hoje, só os motoristas. Os motoristas, eles trabalham dirigindo e, ao mesmo tempo, cobrando. Mas vale ressaltar que a gente, naquela época, quando a gente ia fazer um trabalho de acessibilidade de um cadeirante, a gente não ia fazer só de cadeirante, a gente ia fazer de deficiente visual, de deficiente auditivo e de deficiente físico. E, no entanto, o que a gente fazia com os motoristas na época? A gente colocava uma venda nos olhos dele e uma bengala e pedia para ele embarcar no ônibus e sentar naqueles bancos reservados para as pessoas com deficiência. Então, gente, aquilo fazia com que eles tratassem a gente e recebessem a gente nos transportes coletivos de uma outra forma, com outro olhar. Então, eu gostaria que isso também fosse retomado. Fizesse parte de um treinamento deles, perfeito. E uma outra coisa também, gente, que eu me sinto muito angustiado à frente do Fórum Municipal de Direitos Humanos, quando eu vejo uma mãe com um filho, com uma criança autista, que dá um surto dentro do ônibus, deixa os passageiros todos incomodados. Isso a gente tem que fazer um trabalho para que a nossa população se conscientize que essas pessoas tenham direito de ser olhado numa outra visão, porque eles são cidadãos. E, por outro lado, assim como seu Vicente, doutora Cristina, vereador, e os nossos 2 amigos ali, o Luiz e o Marinho, que o Marinho agora está presidindo o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, olhasse uma forma também de a gente buscar soluções, de ver um modelo de transporte para que auxiliasse essas pessoas, a família dessas pessoas, para quando essas pessoas precisassem ou ir para uma PAI, ou ir para uma instituição, ou ir até mesmo fazer um tratamento, porque elas são cidadãos, gente. E essas pessoas estão sendo principalmente as famílias estão sendo muito criticado por as pessoas que veem uma pessoa com autismo dando surto dentro do transporte coletivo. É isso, gente. Obrigado, Paulo. Então, eu queria agradecer a presença de todos e de todas, assumir esses compromissos dessas demandas que chegaram aqui, mas, assim, a Câmara ela tem um papel, essa questão do orçamento que eu acho que é a mais importante, porque a justificativa sempre é que falta recurso. E com a lei federal aprovada, que diminui recurso e investimento há 20 anos, que é conhecido como a PEC da morte, vai trazer muito mais dificuldade, porque vai faltar muito mais recurso para as políticas sociais, né, que vai ficar congelado. Então, eu quero, na próxima reunião da comissão, nós vamos antecipar ela para que a gente possa, eu combinar aqui com os outros vereadores e a gente fazer esse seminário com muito fogo. Agora, é muito importante que a gente vá atrás de informação, dado aquilo que a Cristina falou, é necessário ir nas universidades, ver levantamento, esse dado da IBGE, quanto que nós somos, para que a gente possa definir políticas públicas capazes de ser políticas públicas inclusivas, para a gente não... Então, até breve, obrigado pela presença de todos e todas, e a gente disponibiliza para as entidades, né, que como esse programa foi gravado aqui pela TV Câmara, a gente vai disponibilizar depois
a gravação para que a gente possa reproduzir essa discussão, principalmente nas escolas, que eu acho que é da onde começa o processo de educação. Então, agradeço a presença de todos. Até a próxima reunião. Só reafirmando, né? Segunda, quarta-feira do mês, às 14 horas, na Casa do Conselho, estão todos convidados. Obrigado, gente. Segunda, quarta de cada mês. TV Câmara Campinas.